A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional desta semana, a segunda, relacionada à lição 2, o caminho do ímpio e do justo, nós temos o seguinte tema de devocional: fugindo dos desejos da mocidade, cujo texto base encontra-se no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. É a parte A, porém eu vou ler o versículo todo. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Bem, a partir deste versículo nós podemos pensar um pouco mais sobre a nossa vida, a nossa realidade. Nós estamos passando por tempos difíceis e a facilidade de se desviar da visão é muito grande, pois é um bombardeio de informações por todos os lados e muita influência de vários lugares, de vários aspectos de nossas vidas, porque o momento atual, né, a nossa juventude, é um momento em que nós estamos nos conhecendo, que estamos nos aprofundando e nos envolvendo mais na sociedade. Estamos abrindo o nosso ciclo social e a partir disso nós encontramos outras amizades, além do que nós estamos acostumados. Então, na escola, nós temos outras influências e demasiados outros lugares. Quem pratica outros hobbies acaba tendo outras influências, acaba tendo novas ideias que podem trazer, fomentar desejos em nosso coração, porque somos jovens e o experimentar, o tentar é algo muito comum para nós. Então que a gente possa estar firme e forte, não se deixando levar porque uma pessoa ou outra faz, mas que a gente venha se estabelecer e saber quem somos em Cristo e por que devemos continuar rejeitando, fugindo disso. Pois a recompensa que a gente recebe por isso é muito maior do que o prazer momentâneo de realizar qualquer que seja a atitude, qualquer que seja o desejo que Satanás sopre em nossos corações. Trazendo uma relação para a nossa lição, eu vou ler o capítulo 1 de Salmos, do versículo 1, no caso, não capítulo, perdão. Agora nós aprendemos na SEB que devemos chamar de poema. Então eu vou ler aqui o poema 1 de Salmos, os versos 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Neste versículo nesse trecho, nós temos cada versículo uma coisa diferente para absorver. Em primeiro ponto, é justamente o versículo 1, é justamente o que se trata em 2 Timóteo 22, 2:22, em que se aconselha a sair de perto, a fugir do pecado e de atitudes que possam trazê-lo para nossas vidas, né? De ciclos, de locais, de conversas que possam fomentar aquela ideia. O segundo versículo, ele fala como é o perfil dessa pessoa que foge disso e como é que a gente encontra forças para fugir, que é através da palavra de Deus, da gente meditar em sua palavra, absorver tudo aquilo, internalizar e praticar o que a gente lê, não apenas entrar pelo ouvido e sair pelo outro. E o versículo 3, ele fala a nossa recompensa, como eu falei antes, em fazer isso, em fugir do pecado e se fortalecer na lei do Senhor. Então, a nossa recompensa é a prosperidade. E aí, não só em meios físicos e materiais, mas principalmente espiritualmente falando. Quando nós estamos no caminho certo, sentimos uma paz indescritível. E as pessoas que estão no mundo não têm acesso a isso. Então, que a gente possa
ser um meio de levar a paz, de levar o amor de Cristo para essas pessoas e não se deixar levar por elas, que a gente não seja influenciados, mas sim que possamos influenciar pessoas para Cristo, para trazer para Cristo. Bem, que a gente possa seguir o exemplo de jovens que foram na contramão do mundo, como Daniel e os sábios, em que foi oferecido um incrível banquete e eles rejeitaram, e posteriormente um banquete do rei, né? E eles rejeitaram para comer apenas coisas vegetais e afins. E se dedicaram à presença e adoração do Senhor. Então, eles posteriormente foram vistos como mais saudáveis entre todos aqueles outros sábios que foram também levados para fazer o banquete com o rei. São histórias que a gente vê na Bíblia, José, e que ele continuou perseverante e firme na presença de Deus. Timóteo também é um exemplo de um jovem abençoado por Deus. A Bíblia está repleta de grandes nomes que devemos nos inspirar. E se for para ser influenciado, que seja por essas pessoas, pois buscar a Deus é o melhor que podemos fazer. Fugir dos desejos da mocidade deve ser a nossa direção, que é a contramão do mundo em que a gente vive atualmente, que tudo pode, que tudo é permitido. Mas, igreja, se atentem e não caiam nas armadilhas do inimigo. É isto, fiquem na paz.